Olá pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do curso de Go. Hoje a gente vai estar dando continuidade, tá? E hoje eu vou estar apresentando para vocês o Go Way, né, que é a filosofia do Go. E também já vamos começar a iniciar o desenvolvimento do nosso sistema, tá? Que a gente vai construir uma API. Só recapitulando, deixa eu pegar aqui o desenho. A gente vai construir esse sistema, tá? Um sistema onde a gente tem aqui um ator, e aí não interessa se é uma pessoa, se é um sistema. Ele vai conversar através da rede com o nosso aplicativo, e o nosso aplicativo vai falar com um banco de dados. O nosso componente, né? Na verdade, o nosso sistema, ele vai estar dividido em alguns pequenos módulos, né? Como o main, a configuração, as rotas, o servidor HTTP, o modelo, as regras de negócio e o banco de dados. Tá? Que também são as configurações de banco de dados. Então vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês o jeito Go de fazer as coisas, né? Cada tecnologia, pessoal, quando ela é criada, ela tem a sua filosofia por trás, né? Então, por exemplo, o Python tem, o Java tem. Né? Eu acho que uma das mais evidentes também é o Python. Para quem já conhece ou já ouviu falar, sabe que no mundo Python, o pessoal fala assim, esse código ele é pythônico. Esse código não é pythônico. Tá? E quando as pessoas dizem isso, é porque no exemplo do Python, a pessoa está seguindo à risca o que a filosofia do Python diz. Né? E no Go, o que a gente vê, pelo menos que eu tenho observado há bastante tempo, o pessoal fala é o Go Way. Tá? É o jeito Go de fazer. E esse Go Way nada mais é do que você programar sem sotaque. Tá? Então, um exemplo, eu estou vindo aí do mundo Java, estou vindo do mundo do Python, então seria eu construir o meu sistema sem me basear nas outras tecnologias, usar somente as coisas do Go. Tá? E nisso, você vai acabar tendo um desenvolvimento 100% baseado na filosofia do Go e nas estruturas de organização do Go. Tá? Então, quando você começa a desenvolver com Go, se você já está vindo de outra linguagem, é normal você vir da outra linguagem e querer trazer coisas da outra linguagem para cá. Tá? Então, evitem ao máximo fazer isso. Não é que seja ruim, mas é porque também não como é que eu posso dizer? Não fica tão amigável para o ambiente Go. Porque quando vocês começarem a pegar outros projetos Go de outras pessoas, por exemplo, quem está começando agora e está aprendendo só o Go já vai fazer sempre do jeito Go. Tá? Agora, quem está vindo já de outras linguagens, pode ser que traga aí um sotaque meio Java, meio Python, meio PHP. E as pessoas que são mais experientes em Go, quando ela bater o olho, ela vai ver que a pessoa ela não se baseou 100% ali na forma como a comunidade Go desenvolve. Lembrando, tá, que isso não é um problema gravíssimo, tá? Mas aos poucos é bom você ir se adaptando, né? Então deixa eu mostrar aqui um jeito Go de fazer as coisas. O que acontece, pessoal? O Go, ele tem uma prática muito legal de você reduzir ao máximo coisas repetitivas, tá? Então isso já vem é um recurso muito bom da linguagem. E é o que acontece? Às vezes, quando você aqui vem de uma outra linguagem, você tem algumas obrigações, né? Na hora de devolver retornos de valores. E aí, uma das filosofias do Go, ela fala que quando o código ele é pequeno, você pode evitar ficar dando vários retornos implícitos. Tá, o retorno vazio, pessoal, é quando você dá apenas um retorno e você não especifica nada que você está retornando. Tá? Isso nas outras linguagens é praticamente você finalizar o bloco dessa função e mandar ele voltar. É muito comum, se vocês estiverem já em outras linguagens, vocês olharem para esse código aqui e vocês pensarem, beleza, ele veio até aqui e aqui ele deu um retorno vazio e voltou.
Só que no Go tem um detalhe. Sempre que vocês verem um retorno vazio aqui no final, ou no meio, em qualquer lugar, vocês têm que olhar sempre para o tipo que a função está retornando. Tá? Porque se vocês não olhar para o tipo da função, o que ela está retornando, vocês não vão entender o que está acontecendo aqui embaixo. Então, aqui nesse caso, quem sabe me dizer mais ou menos o que está acontecendo aqui? Por exemplo, aqui eu estou retornando e aqui embaixo eu estou retornando sem nada. Ó. Veja que aqui eu estou retornando valores e aqui eu não estou retornando nada. O que está acontecendo? Deixa eu explicar. Em outras linguagens de programação, quando você tem que devolver uma função e devolver os tipos, você é obrigado a ter que devolver os dados que você está mandando aqui. Então, nesse caso, se fosse, digamos, em outra linguagem, eu teria que fazer assim, ó. Então, eu teria que retornar aqui o tipo, né? Então, é esse FW aqui, eu teria que retornar ele aqui. E eu teria que retornar aqui true também. Certo? Teria que ser assim em outra linguagem. O Go ele permite eu fazer isso. Mas o que acontece? Quando eu declaro aqui no final da função o tipo que ela vai retornar, automaticamente eu estou inicializando essas variáveis. Elas estão inicializando com seus valores vazios. Então deixa eu só reescrever aqui só para vocês entenderem melhor. Aqui é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Eu estou declarando a variável. Então a variável var, ela é um ponteiro de WebSocket. Então vou chamar ela aqui de FWS. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável OK, que ela é booleano. Pronto, a primeira coisa que ele já está reclamando aí é que ele está dizendo que eu estou declarando duas vezes a mesma informação. Veja que eu estou declarando aqui em cima e aqui embaixo. Se eu colocar aqui em cima, ele está dizendo, ó, FWS redeclarado nesse bloco. Ou seja, eu estou duplicando, ó, duplicate declare, tá vendo? Ou seja, eu estou duplicando duas vezes a declaração dessa variável. O que é declarar? É simplesmente eu dizer, olha, existe essa variável e ela é desse tipo. Declarei ela, não estou usando ela. Então, deixa eu remover aqui. Deixa eu remover aqui. Em outra linguagem de programação seria mais ou menos isso. Eu estou devolvendo aqui nessa minha função um ponteiro de web service e um booleano. Mas vejam que agora eu removi as variáveis daqui, tá vendo? Eu não tenho mais as variáveis aqui, a FWS é OK. Com isso, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu só estou dizendo o tipo. Só estou dizendo o tipo. Olha, essa função ela vai retornar dois valores, um do tipo ponteiro de web service e o outro é um booleano. Mas não tem ainda a variável aonde eu vou colocar essas informações. Então, aqui eu só estou dizendo o tipo. OK. Coloquei agora aqui um var. Disse que ela é o FWS, que ela é desse tipo. Ok, declarei a variável. Agora eu tenho uma variável onde eu vou colocar a informação. Do mesmo jeito, var, ok, booleano, também tem uma variável ok para eu colocar o verdadeiro ou falso. Ok, qualquer variável, qualquer tipo, quando ele inicia no seu valor padrão. Então, por exemplo, para um tipo booleano, o valor padrão dele é o falso. Para um tipo objeto, como é nesse caso aqui um web service, o valor padrão dele é um nil. Assim, ó. Não é o nil do Matrix, não, tá? É o nil, mas esse nil ele é o quê? Ele é um nulo. Tá? Ele é o nulo em outras linguagens, conhecido como none também. Ok, então existem as duas variáveis aqui, elas não têm valor nenhum. Elas estão apenas com o valor padrão. Então, seguindo essa lógica aqui, o que é que eu estava fazendo? Olha, se essa função aqui não me devolver o valor e aqui também vier um falso, devolve o valor padrão, que é o quê? Que é o ponteiro vazio e o bool é o falso. Ok. Ah, mas agora veio o valor. Digamos que essa minha função search aqui foi lá, fez a busca, achou o valor. Como ela tem o valor, o que é que ela vai me retornar agora? Ela tem que me retornar
o ponteiro de web service, ela tem que me retornar o valor true. Só que olha só, aqui quando eu dei esse retorno vazio, eu não devolvi os valores, então eu teria que fazer assim, ó, colocar aqui de volta esse cara e esse cara aqui de novo. Pronto, resolvido. Agora eu estou devolvendo o FWS e o OK. Aqui o OK, se essa função aqui trabalhou certinho, ela me devolveu um true e o FW tem o valor lá dentro. E eu devolvi ele aqui. Beleza. Só que observem, tem código demais na tela. Toda vez, e isso é uma dica, tá? Toda vez que vocês verem código demais, tem alguma coisa errada. Dá uma analisada aí nesse código, tentar refatorar, melhorar. Tem código demais, já não é um bom indício. Observem que eu estou aqui dizendo o tipo, o booleano também aqui. Estou colocando aqui, estou declarando. Estou usando aqui, estou retornando aqui de novo. Tem muita informação. Então, seguindo o GoWay, a primeira coisa que eu poderia fazer para melhorar seria esse aqui. Esse var eu estou usando duas vezes. Eu não preciso usar duas vezes. Eu posso fazer assim, ó, eu coloco entre parênteses. Vou apagar isso aqui. E fecho o parênteses. Tem o mesmo efeito. Ó. Então já começou a melhorar o negócio. Beleza. A outra forma que eu posso fazer é, no retorno dos tipos, eu também já declarar as variáveis. E aí eu não vou precisar declarar elas aqui de novo. Então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui em cima. Esse OK vou colocar aqui. E aí, ó, já removi esse bloco de código. O que mais? O FW tá o quê? Se ele me retornou o OK lá veio falso, esse ponteiro de web service, eu não precisaria nem retornar ele aqui também. Eu posso apenas dar um return vazio. Por quê? Porque aqui dentro, esse cara ele já está vazio e esse cara já está falso. E aqui, quando ele recebeu o valor também da variável, ele também já recebeu um falso. Então, por isso que ele entrou dentro desse if. Ok. Veio a informação, isso aqui está ok. Eu preciso devolver aqui também? Não. Por quê? Porque agora esse FW ele tem valor lá dentro. Ou seja, essa variável aqui em cima, ela recebeu um valor aqui embaixo. Esse ok recebeu um valor também aqui embaixo. Os dois estão preenchidos lá com valores válidos. Então é só dar um return também. Então veja que ficou bem mais limpo agora. Estão vendo? Então toda vez que vocês verem um retorno vazio, olhem para o final da função aqui. Vejam o que essa função está retornando. Se tiver variáveis aqui, então esse retorno vazio está retornando o valor que está dentro dessas variáveis. Por que isso é importante? Porque às vezes vocês podem quebrar a cabeça aí e está retornando valores que vocês não estão entendendo. Acha que ela tem uns retornos vazios, o que está acontecendo? Tá. Olha para o final da função, qual é o tipo, se tem variáveis declaradas. E aí vocês vão entender que essas variáveis aqui, esse cara aqui está dando retorno. É como se eu pegasse isso daqui e colocasse aqui, e isso daqui e colocasse aqui. É o que ela está fazendo, entendeu? Isso aqui é uma prática do Go, de você retornar as informações que você já declarou por padrão. Então, quando você dá um return aqui, se você não passar nada aqui na frente, ele vai retornar o que está aqui dentro. E lembrando, isso daqui é uma boa prática para código pequeno. Tá? Se você tiver um código aqui, sei lá, com 20, 30, 50 linhas, não é muito legal você dar return vazio. Tá? É bom você colocar aqui na frente os valores que você está retornando, porque se outra pessoa for olhar o código e tudo é um código muito grande, pode acabar confundindo a pessoa que está lendo o código. Tá? Então, códigos pequenos, funções pequenas, que você consegue ver. Como é que eu sei que um código é pequeno? Se ele caber toda a informação dentro na tela do editor. Então, por exemplo, daqui até aqui, está de boa, está cabendo na tela, então código pequeno. Essa questão do Go Away, né, que é o jeito Go de fazer, vai ter vários exemplos. Não adianta eu também querer apresentar tudo agora para vocês, mas no decorrer do curso eu vou mostrando mais esses recursos para vocês. Tá? Vocês vão olhando código real, vão vendo código real. Eu vou trazer mais um aqui, que é o erro. Tratamento de erros.
Em outras linguagens, como PHP, Java, Python, existe uma estratégia que é o try-catch. Quem é que conhece o que é o try-catch? Beleza. Então, para que serve o try-catch? Geralmente é isso aqui, ó. É, tratamento de erro. Uhum. Isso. Então, o try-catch é tipo assim, olha, tudo que está dentro do try, tenta fazer. Se deu ruim, captura lá no catch, faz alguma coisa. E outras linguagens tipo Java, ele ainda tem esse tal de finally, né? Para você também ainda fazer mais alguma coisa se deu erro. Então, o try-catch é tipo isso. Tenta fazer isso, se não, captura o erro ali. E tem o throw também, que o throw é tipo assim, pô, mano, deu problema, manda pra cima aí quem tá usando que se vire lá com o problema. Né? Tem o throw, aqui ó, vocês conseguem ver, tá muito pequena a tela, tá vendo aqui? Tá. Então veja que o que aconteceu aqui. Ele lançou uma exceção, né? Ele jogou para quem está pedindo isso. Então, em algumas linguagens, isso é muito forte em Java, tá? Então, o que acontece? Você está tentando fazer alguma coisa, deu ruim. Em vez de você tratar, você lança um throw. Quando você lança um throw, o código que está acima, que está consumindo isso, ele tem que ter um try-catch para ele poder capturar o erro, né, a exceção e fazer o que ele tem que fazer. Isso não é muito bom na comunidade Go, isso não é bem visto. Tá? Isso é uma coisa que não é bem vista no Go. Então o Go, o que ele faz? A filosofia do Go é, mano, se deu erro, trate o seu erro. Trate o seu erro. Porque o que acontece? Se você lança uma exceção e a pessoa que está lá do outro lado ela é obrigada a tratar com try-catch, e se ela simplesmente suprimir o erro, o que acontece? Não dá para saber, né? Se ela suprimiu, o que é suprimir? O cara não tratou o erro. Ele simplesmente tinha lá um try-catch, no catch ele deixou vazio. Colocou nem o log, nem nada disso. Eu teria uma sintaxe assim, ó. Então eu teria aqui um try, um código aqui dentro que eu espero que funcione. Eu teria aqui um catch, que é para tratar o erro. E aí, digamos que o cara recebeu um erro aqui dentro, ele jogou aqui pro catch, né? Alguém jogou uma exceção, ele jogou aqui pro catch, o catch simplesmente deu um pass nisso e suprimiu o erro, não tratou o erro. Aí você não sabe o que o sistema está se comportando de forma esquisita. Se está dando bug, se está gerando inconsistência no banco de dados. O cara simplesmente botou lá deixou só um comentário aqui, só para dizer, olha, não tratei. Então no Go, isso é muito forte, tá? Sempre que vocês verem alguma coisa que tem a possibilidade de dar erro, vocês vão ver sempre essa sintaxe aqui, ó. Esperando alguma coisa, um resultado, um valor, uma variável de erro. E logo em seguida, o tratamento do erro. Tá? Isso é fortíssimo no Go. Se vocês pegarem qualquer projeto em Go, vocês vão ver isso. Alguém faz alguma coisa, recebe o que ele quer, se não, recebe aqui o erro e já trata o erro na hora. Então vejam aqui que ele está fazendo uma consulta no banco de dados, né? Está pegando todos os dados e aí ele está executando um SQL lá dentro. Se esse SQL tivesse com algum erro de sintaxe ou se o banco de dados estivesse offline, qualquer erro que desse lá dentro, eu ia receber o erro aqui. Então, recebendo o erro aqui, logo em seguida eu já estou começando a tratar erro. Peguei o erro, peguei a mensagem do erro e aí eu posso fazer alguma coisa. Poderia aqui, além de estar já registrando aqui o log, eu poderia talvez mandar forçar para ele fechar a conexão com o banco de dados ou tentar conectar de novo. Ou seja, eu já estou tratando o erro. Mas assim como nas outras linguagens, o Go também ele permite você suprimir o erro.
Mas isso não é uma boa prática no Go. Você consegue suprimir o erro, mas isso não é uma boa prática. Como é que eu suprimo o erro, Israel? Em vez de eu colocar o erro, eu coloco o underline. E o underline ele não serve só para suprimir o erro. Ele serve para suprimir qualquer coisa que você não quer. Então, veja que ele já reclamou aqui, ele já está dizendo, olha, não está declarado a variável erro. Então aqui eu já poderia jogar esse código fora. Eu suprimi. O que é que eu estou dizendo? Olha, essa função dbQuery, ela está me retornando dois valores. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai me dizer, ela me retorna um ponteiro de rows e ela me retorna um erro. Tá vendo? Como ela está me retornando dois valores, eu não sou obrigado a pegar os dois valores. Eu posso pegar só o valor que eu quiser. Na primeira posição é o rows, na segunda é o erro. E aí, como eu não quero o erro, eu suprimi, botei o underline, joguei fora aquele valor. Não, eu quero só o erro agora, não me interessam os dados. Eu poderia suprimir os dados. Então, recapitulando a aula, não lembro mais qual foi a aula, mas recapitulando, o underline ele serve para isso, para você suprimir dados que você não quer. Às vezes você pode ter uma função aqui que retorne 3, 4 valores, você pode pegar só os valores que você quiser e o restante suprimir todos eles. Toda vez que você suprime, o compilador entende que o compilador entende que o valor que estaria vindo aqui, ele vai jogar fora. Então isso daqui é uma boa prática do Go, de você estar sempre recebendo o que você precisa e tratando os erros que podem acontecer. Então isso aqui é muito comum. Ok, agora vamos então dar início ao nosso sistema. A gente vai de fato começar a programar. Mais uma vez faço aquela recomendação. Assistam primeiro, vejam o que eu estou falando, vejam o que eu estou fazendo, depois tentem reproduzir. Tá? Se vocês tentarem fazer agora junto comigo, pode ser que eu faça algo ou que eu fale algo, e aí você não vai prestar atenção porque está olhando para a tela do seu código e aí não vai conseguir acompanhar. Então vamos lá. Olhando aqui para o desenho, a gente vai criar primeiro a nossa configuração. Tá? A gente precisa ter um local onde a gente vai colocar nossas configurações. Quais configurações a gente vai precisar? Qual o endereço que o nosso servidor vai subir? Aonde que está o banco de dados? Quais são os valores ali padrão que a gente quer que quando o nosso sistema inicie ele tenha? Então vamos lá. Eu vou criar aqui fora uma pastinha chamada config. Na verdade, eu vou criar uma pastinha internal. E dentro dela, eu vou criar uma pastinha config. Qual é a boa prática, pessoal, que diz que a gente deve ter dentro de uma pasta? Isso, um arquivo Go com o mesmo nome da última pasta. Então, seria aqui um config.go. Certo? Sempre que vocês estiverem criando uma pasta, né, a última pasta onde ela tem um arquivo, ela tem que ter no mínimo um arquivo com o mesmo nome da pasta. E nesse caso aqui, qual é o pacote que eu vou colocar? É o pacote config, pessoal. Também o nome da pasta é o nome do pacote. Ok, a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser as constantes do nosso sistema. O nosso sistema ele vai ter algumas constantes. Então, eu tenho aqui const, vai ser develop, com o valor developer. A outra constante vai ser a homologation. Estou criando aqui os possíveis ambientes que esse nosso sistema vai ter. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é obrigatório, tá? É só a minha forma de programar. Cada um de vocês, com o passar do tempo, vocês vão ter a forma de programar de vocês, de pensar. Então, isso aqui é meio que cada programador tem a sua forma de pensar, tá? Não quer dizer que sempre tem que ter isso. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar criar algumas variáveis, né, para me guardar aqui os valores do meu sistema.
Então, vou colocar aqui srv port. Beleza. Eu vou precisar também aqui, eu vou criar algumas informações para o nosso banco de dados. Então, vai ter aqui uma var db drive. Beleza. Vamos começar então refatorando isso. De cara, eu já vejo que isso não está legal. Porque eu vou precisar passar essas variáveis para vários outros componentes. Qual o primeiro problema que eu vou ter aqui, pessoal? Passar essas variáveis para outros componentes. Eu vou ter que passar várias variáveis soltas. Então, isso não é legal. Entendeu? E se eu quisesse rodar aqui 3 ambientes diferentes, ter 3 configurações diferentes, eu também não ia conseguir. Porque eu estaria passando variáveis soltas. Então, para esse caso, vamos usar lá aquele conceito de estrutura de dados, né, e vamos dar uma melhorada nisso daqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou agrupar todas essas constantes numa declaração só. Então, eu vou aqui e aqui. Isso não muda o efeito, tá? O developer, homologation e o production ainda existem da mesma forma que está aqui, né? Const developer, const homologation, const... Eu só agrupei visualmente, tá? A nível de programação não mudou nada por baixo. Então, só agrupei. Ou seja, as 3 constantes declarei de uma vez só. Agora aqui as variáveis do sistema. Tenho aqui a porta do servidor, se ele vai ter interface gráfica ou não. Qual o modo que ele está rodando, se ele vai abrir o browser ou não. E as informações de banco de dados. Eu vou criar uma struct para eu poder agrupar essas informações, porque como eu vou passar elas para outros componentes, eu não posso ficar passando as variáveis soltas, porque vai dar muito trabalho. Então, vamos lá. Type config. Ela é uma struct. O que é que eu tenho aqui? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, vou abrir aqui mais um adendo que eu esqueci da última aula. Como é que você faz com relação à visibilidade das coisas na orientação a objeto? Se você quer que alguém consiga acessar uma variável ou não, se você quer que todo mundo consiga acessar aquela variável ou aquele objeto. Algumas linguagens, como o Java e tudo, você tem esse conceito, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma variável nome. Se eu quero que isso aqui seja privado, que ninguém use, eu coloco aqui o private, né? Ou então, aí eu tenho aqui uma outra que seria o e-mail. Eu posso dizer que isso aqui é público, public. E ainda eu poderia ter uma outra aqui que é o protected. Acho que é protect apenas. Protect, sei lá, uma idade. Isso daqui é a forma como as outras linguagens, principalmente aí o Java, o PHP, se eu não me engano, ela bebe dessa mesma fonte. Eles usam essas palavras reservadas aqui justamente para você ter esse conceito de encapsular, de proteger as informações, certo? E no Go, como é que a gente faz isso? Porque no Go também eu consigo dizer como é que as coisas são públicas e privadas. Eu só não tenho o protected, mas eu consigo dizer se é público ou se é privado. No Go, para que as coisas consigam ser públicas ou privadas, é apenas no nome das coisas. Quando eu começo qualquer variável e a primeira letra dela é maiúscula, ela é pública. Ponto final. Se a primeira letra dela é minúscula, ela é privada. Ponto final. Acabou. Então, esse tipo aqui, ele é o quê? Ele é público. Todo mundo em qualquer lugar consegue acessar essa informação. Se eu colocar aqui como minúsculo, acabou. Privado, ninguém mexe. Bem simples, né? Então, vamos continuar que vocês vão ver mais desse ponto no decorrer. Então, vamos lá. CRV, port. Eu vou ter aqui qual é o tipo aqui, a string. Vou ter aqui uma web UI. Isso serve, inclusive, para as propriedades dentro das coisas, tá? Isso aqui tá o quê? Tá maiúsculo? Isso tá público. Isso aqui tá maiúsculo? Tá público. Agora, se eu tivesse aqui uma senha. Isso aqui tá o quê? Tá privado.
Ninguém consegue acessar esse valor. Ok, nossa primeira estrutura está criado. Então isso aqui tudo eu posso jogar fora. Eu vou criar agora mais um tipo para colocar as configurações do banco de dados. Então eu vou colocar aqui type dbconfig. Então eu tenho aqui um db drive. É uma string. Aí eu tenho aqui o host. Tenho a porta. Tenho o usuário. A senha. Tenho o nome do banco de dados. E tenho aqui o meu DSN. Pronto, aqui eu jogo fora também isso aqui. Ok, e até aqui tá beleza. Eu vou criar aqui mais uma coisa. Eu vou criar um construtor. Ainda na orientação a objeto das outras linguagens, como é que a gente cria um construtor? Por exemplo, no exemplo aí do Java, para quem tem experiência. Isso mesmo. Você cria uma função pública com o mesmo nome da classe e você pode ter mais de um construtor, né? Você pode ter um construtor vazio, você pode ter um construtor privado, você pode ter um construtor que pega apenas 3 valores, você pode ter um outro construtor que pega apenas outros valores. Não é isso? Tá. E no Go, como é que a gente faz? Porque no Go é por composição a orientação a objeto. Só que nem tudo que tem nas outras linguagens a gente tem no Go, porque a filosofia do Go ela é um pouco mais simples. Para eu criar um construtor, basta eu criar uma função normal. Então eu vou criar só uma função normal, aí não interessa o nome, poderia ser aqui, sei lá, qualquer coisa. E ela vai receber aqui os dados que eu quero. Então, sei lá, ela vai receber aqui ela vai receber uma própria config. Então, vou botar aqui um config, que é do tipo config. E ela vai retornar uma config. Ok. Essa função aqui, ela está pública ou está privada? Está privada. O construtor, ele geralmente ele é usado para quem está fora, né? Então, se ele está fora, esse cara aqui teria que ser maiúsculo para que alguém pudesse consumir isso. E vamos dar um nome adequado, né? Seguindo ainda o GoWay. Toda vez que você quiser criar um construtor, você vai pegar o nome da estrutura que você quer, vai colocar aqui e vai colocar também a palavra new na frente. Então ficou um new config. Se eu quisesse criar um construtor para esse DB aqui, como é que ficaria? Isso, new DB config. Ficaria assim. Pronto, esse aqui é o conceito de construtor no Go. É uma função simples, com o mesmo nome da estrutura e com a palavra new na frente. Pode ter parâmetros ou não, aí vai decidir, quem decide isso é você. Pode ter retorno ou não. Então essa daqui não tem parâmetro nenhum, não tem retorno nenhum. Mas, como a ideia do construtor é sempre devolver aquilo que ele está construindo, o esperado é que esse new config ele me devolva uma config. Então vamos lá. Eu vou construir aqui um construtor que ele sempre vai me devolver um config já preenchido com todas as informações lá dentro. Alguém aqui já tem experiência com desenvolvimento na nuvem ou com qualquer outro sistema que leia configurações? Então vamos lá. Em uma outra aula eu falei, olha, não é bom, não é recomendado, é uma falha gravíssima de segurança você colocar senhas, informações sensíveis dentro do código. Então, como é que você faz? Sempre que você coloca ali um usuário e senha dentro do código, você está expondo aquela informação sensível para que outras pessoas vejam. Então, isso não é o correto. O correto é, quando o seu sistema ele ligar, ou ele lê um arquivo de configuração, ou ele pega das variáveis de ambiente.
E existe uma nível de prioridade, tá? Então, por exemplo, uma informação que está numa variável de ambiente, ela tem precedência a uma informação que está no arquivo. Então, a gente tem esse nível aqui, ó. Então, uma var env, tá vendo as variáveis de ambiente, ela é maior do que de um arquivo. Então, vou botar aqui um var file, e ela também é maior do que um var default. Então, a gente tem esse nível de precedência aqui, de prioridade, né? Variáveis de ambientes é o que tem maior precedência, tá? É o que tem maior prioridade. Configurações de arquivo é o em segundo lugar. E configurações default, que está dentro do código, é em último lugar. Então, você pode colocar configurações no seu sistema em variáveis de ambiente, em arquivo de configuração ou direto no código. Mas você tem que criar um mecanismo para que ele respeite essa ordem de configuração. Imagina que você tem aqui um sistema que ele vai conectar no banco de dados Postgres. O banco de dados Postgres, por padrão, ele pega na porta 5432. E aí você foi lá, colocou no código para ele pegar a porta 5432, compilou, mandou lá para a esteira, está feito o deploy. Chegando lá no ambiente da nuvem, ou num servidor direto, o banco de dados está rodando numa outra porta, ele está na 3421. E aí, como é que faz? Você poderia modificar a variável de ambiente, você poderia modificar um arquivo de configuração, ou o mais trabalhoso. Você voltaria ao código, editava o código, compilava, fazia deploy novamente. Então, esse é o pior caminho. Você tem que, toda vez que precisar modificar uma configuração, ter que mexer no código e compilar código. Então, lembrem desse nível de prioridade. Variáveis de ambiente têm precedência máxima. Variáveis de arquivo e configuração padrão dentro do código. Então, vamos aqui. Eu vou criar aqui mais uma função que vai ler a configuração padrão para mim. Essa configuração padrão é a última aqui, ó, essa aqui de baixo. Eu vou estar criando esse cara aqui de baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que func default config, ele não recebe nada e ele retorna um config. Ele vai ter eu vou criar uma variável lá dentro dele, então eu vou usar aquele operador marmota, porque eu não quero ter que usar o var, definir o tipo, e depois instanciar e devolver, então eu já vou fazer tudo isso de uma vez só. Então eu vou usar o operador mágico lá, o operador marmota, né? Então, default config. Ele vai receber aqui a minha config. Vou colocar os valores lá dentro. Então, vou colocar aqui server port 8080. O que mais? Ele vai ter o web UI? Vai. Então, vou deixar por padrão true. Ele vai abrir o browser para mim. Na hora que eu executar o aplicativo, eu quero que ele abra o navegador? Quero. Então, vou colocar true também. Que mais? Eu quero que ele inicie em qual modo? Quero que ele inicie no modo de produção. E no final eu vou retornar isso. Beleza. Essas configurações de banco de dados, eu poderia pegar elas e agrupar elas aqui dentro desse meu config, né? Para eu não ter que ter uma configuração separada só para banco e outra só para config do sistema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encadear aqui uma dentro da outra. Eu vou botar para aqui o config, ele agora, por composição, né, é herança, na verdade não é herança, tá? Não é essa a palavra,
Orientação ao objeto por composição, eu vou compor o config. Eu vou dizer que o config, ele compõe a configuração do banco de dados também. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui e vou colocar o dbconfig aqui dentro. Pronto, agora o config ele compõe as configurações de DB também, do banco de dados. Ou seja, quando eu acessar o objeto config, eu consigo acessar também as informações do dbconfig. Então vamos lá, continuar aqui a configuração. Então eu venho aqui, vou esse aqui para baixo. Beleza. Então eu vou abrir aqui a configuração do meu banco de dados. Como é que eu acesso esse cara aqui lá dentro? Como eu não dei nome nenhum para ele, porque isso aqui é um tipo, não é, pessoal? Vocês estão entendendo a sintaxe? Se não estiver entendendo, por favor, me fala. Porque isso aqui é fundamental vocês entenderem, senão vocês não vão conseguir ver outros códigos de outros programadores e vai ficar confuso. Vocês estão entendendo que isso aqui é um tipo, né? Ele é um tipo, eu acabei de criar, ele não existia. Eu criei um tipo chamado dbconfig. E isso daqui de cima é o quê? Ele é um campo, né? Ele é um elemento, ele é uma propriedade desse cara, certo? Isso aqui do lado é o quê? Isso, é o tipo dessa propriedade. Então, ó, observem a sintaxe. Isso daqui é a propriedade, é a informação dentro do objeto. Isso aqui do lado é o tipo dele. E aqui embaixo, como é que ficou? Eu só estou colocando o tipo. Cadê a variável? Eu estou colocando o tipo, mas cadê a variável do lado aqui? Eu deveria ter assim, ó, uma dbconfig, aí eu teria o tipo aqui do lado, ó. Certo? Entenderam? Tá claro isso? Isso aqui é a variável agora, isso aqui é o tipo dela. Isso aqui é um tipo. Eu criei um tipo, eu disse que agora tem essa variável que ela vai receber esse tipo. Na verdade, que ela é desse tipo, não é que ela está recebendo, ela é desse tipo. Tipo esse aqui, ó. O modo, ele é o quê? Ele é uma string. O dbconfig aqui, essa variável, é o quê? Ele é do tipo dbconfig. E no Go, o que acontece? Como eu quero que essas propriedades todas aqui elas sejam compostas dentro do config, eu não quero que fique um negócio aninhado. O que é um negócio aninhado? É tipo quando eu tenho um nível. Então, por exemplo, eu tenho aqui um animal, aí tenho aqui uma espécie, né? Por exemplo, animal é cachorro. E aqui eu poderia ter a raça. Certo? Então aqui está o quê? Estou aninhando, né? Esse aqui, depois esse, depois esse. Aqui eu aninhei também, ó. Eu tenho um config, depois eu tenho um dbconfig, lá dentro eu vou ter essas variáveis. Só que eu quero, na verdade, é que essas variáveis todas aqui, elas fiquem aqui dentro, como se eu desse um Ctrl+C e Ctrl+V nelas aqui, ó. Como se ficasse assim. Certo? Estão entendendo? Ok. Então, para que eu tenha esse mesmo efeito aqui, de dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui dentro, basta eu colocar só o tipo do cara lá dentro. Que aí ele pegou todas essas variáveis aqui, ele deu um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui dentro. Então ficaria, de forma assim bem leiga, ficaria dessa forma. Como se eu tivesse o config. Então eu vou precisar acessar esses caras. Como é que eu acesso ele? Por exemplo, eu tenho aqui um config.srvport. Eu quero acessar uma informação do banco de dados. Então eu teria o quê? config.dbdrive. Eu consigo acessar dessa forma, não consigo? Beleza, então, para que eu tenha esse mesmo efeito aqui, ó, de acessar no mesmo nível, basta eu colocar só o tipo aqui dentro. Ele entende automaticamente que tudo isso aqui está aqui dentro, como se eu tivesse dado um Ctrl+C e um Ctrl+V lá dentro. Ah, Zé, mas eu quero organizar isso porque desse jeito aí não está muito legal. Não, beleza, você pode colocar aqui um valor. Agora sim ele vai ficar assim. E aí, para eu acessar aqui dentro, como é que eu acesso? Aí eu vou ter que ter aqui um valor, ponto. Aí eu tenho que colocar esse cara aqui para poder acessar, entendeu? Na verdade, é como se fosse uma propriedade. Você está acessando uma informação e depois está acessando a outra, entendeu? Tipo assim, é como se fosse uma casa. Eu acessei aqui o portão da casa, entrei na sala, fui para a cozinha. Então, é um subnível. Eu estou tendo os níveis aqui para eu poder acessar. Agora, quando eu tiro essa variável aqui da frente, aí eu tiro aqui também. Então, tá mais rápido aqui o acesso.
Então, eu não tenho um subnível, não tenho que passar de um cômodo para o outro. Então, só pelo fato de eu tirar a variável aqui da frente, eu consigo acessar dessa forma aqui. Se eu colocar uma variável aqui, aí eu vou ter que pegar essa variável aqui e colocar aqui para eu poder acessar. Então, para mim poder acessar o DB Drive, primeiro eu tenho que acessar o config, depois a variável e depois a informação. Como eu não quero isso, eu tiro isso daqui. Ok, vamos em frente. Beleza, agora como é que eu faço, Zé, para me colocar esse valor lá dentro? Eu quero colocar valores padrão lá dentro. Como é que eu faço? Como eu não coloquei o nome da variável aqui na frente, o Go colocou para mim. O compilador colocou para mim. E qual foi o nome que ele colocou aqui para mim, Zé? Ele colocou o mesmo nome do tipo. Então, por debaixo dos panos, ele foi lá e fez dessa forma. Ele colocou um dbconfig, dbconfig. Ele fez assim, certo? E aí, eu consigo acessar aqui embaixo também através do valor que ele colocou ali para mim. Então, ficou dessa forma. Por debaixo do pano, ele colocou uma variável também chamada dbconfig e o tipo dela do tipo dbconfig. Então, aqui embaixo, eu consigo acessar assim, dbconfig, dois pontos. Qual é o tipo? dbconfig, e já inicio o valor aqui dentro. Como esse aqui eu não preciso, eu jogo fora. E aí eu começo agora a colocar as propriedades aqui. Para não tomar muito tempo, deixa eu só pegar aqui que já está pronto. Então veja que agora eu compus, né? Eu compus. A configuração, ela também tem dentro dela a configuração do dbconfig. E aqui eu estou iniciando a minha configuração padrão, que é o quê? Valor padrão, configuração de arquivo, configuração de variável de ambiente. Um outro detalhezinho. Veja que eu estou iniciando a minha estrutura e eu estou passando os valores. Lembra naquela outra aula que a gente teve que eu não sou obrigado a passar todos os valores, mas eu sou obrigado a colocar uma vírgula no final, ainda que o último elemento eu também tenho que colocar uma vírgula no final. Então, esse cara aqui eu tenho que colocar uma vírgula no final para ele também. E esse cara aqui, que está aqui dentro, eu também tenho que colocar uma vírgula aqui no final. Isso é um padrão Go. Como eu não sou obrigado a passar todas as propriedades, né, todos os valores, eu passei apenas o dbDriver e o dbName. O restante ficou vazio. Eu já deixei aqui comentado, porque se depois a gente quiser mexer com um banco de dados Postgres, já tem uma configuração padrão. Então vamos lá. Eu criei a minha primeira configuração default. A minha configuração default é a nível de código. Lembrando que ela é o último ponto e é o que tem menos prioridade. Ok, então se eu quiser iniciar o meu sistema e ninguém passou nenhuma configuração, se eu não achei nas variáveis de ambiente, se eu não achei em arquivo de configuração, então eu vou assumir as configurações padrão a nível de código. Voltando aqui no nosso construtor, eu vou iniciar aqui ele. Colocar assim, ó, var config, conf na verdade, chama só de conf. É do tipo config, né? Eu só declarei, tá? Não iniciei nem nada, apenas declarei. Primeira coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou começar a validar se foi passado algum tipo de configuração aqui dentro. Digamos que, por algum motivo, algum programador conseguiu pegar esse meu código e ele iniciou o construtor e ele já passou uma configuração também a nível de código, tá? A nível de código. Se ele passou qualquer configuração aqui, eu vou assumir que aquela configuração que ele está me passando. Então, eu vou fazer assim. Se o meu conf aqui em cima, o meu config aqui em cima, se ele é igual a new ou se ele está vazio lá dentro, então vamos lá. Vou pegar aqui só uma propriedade lá dentro, que seria o serve_port. Se está vazio, então eu vou fazer o quê? Eu vou carregar a minha configuração padrão. Então, conf, que é essa variável aqui, ela vai receber o meu default config. Ou seja, se eu não receber configuração nenhuma aqui, eu vou assumir a configuração padrão. Ok. Mas e se ele passou? Digamos que ele passou a configuração. E aí, o que é que eu faço? Eu vou assumir a configuração que ele passou. Então, essa variável conf, ela vai receber quem? Ela vai receber o meu config. Ou seja, se não veio valor nenhum aqui dentro, carrega a configuração padrão, que é essa função aqui me devolve. Se ele me passou, eu vou assumir a configuração que ele me passou. O que mais? Essa função, ela é pública ou ela é privada? Beleza, ela é privada. Então, ela só é acessível aqui dentro. Qualquer outra pessoa que tentar acessar isso não vai conseguir. Então, por isso que ela está privada, porque eu não quero que ninguém mexa nisso. Então, na próxima a gente vai ver isso. Aí também já vou entrar no conceito de ponteiro, que está tendo um probleminha aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas na próxima aula eu vou estar colocando mais evidência nisso. Ok, pessoal, por hoje é só.